então tá bom. Tá. Vamos lá. Tá perfeito o som, amor. Tá ótimo. Tá Então perfeito mesmo. Rose. Bom dia, pessoal. Graça e paz para todo mundo. Muito bom ter vocês aqui de novo. Quem está aqui presencialmente, para a gente começar a nossa aula, quem está aí no online, quem está no Zoom e quem está no Facebook, sejam muito bem-vindos. E eu gostaria de começar orando, falando com Deus para dar direção a gente nesta manhã. Feche seus olhos aí, onde você está na sua casa, aqui você também. Vamos pedir a direção do Senhor, do Espírito Santo em nossas vidas. Senhor, nós estamos mais uma vez reunidos presencialmente e de forma virtual também, sendo tua igreja, meu Pai. A gente quer ouvir a tua voz. Eu peço, pelo amor de Cristo, que o Senhor esteja com o teu Santo Espírito aqui agora, nos falando, nos ensinando aquilo que nós precisamos entender, aquilo que nós precisamos ouvir, que a gente possa compreender os valores do teu reino de forma melhor, ó Pai, e aplicar na nossa vida. Que a gente deixe o Senhor feliz. Em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Certo? Tudo bem aí? Todo mundo tranquilo? Choveu, né? Pelo menos aqui em Poços de Caldas choveu. Não sei onde você está, na sua casa. Aqui choveu, ficou bom, né? Nós estamos numa série, a série de estudos sobre as parábolas de Jesus. Eu acho que não tem nada melhor do que a gente estudar as palavras de Jesus. Você vai direto na fonte. É bom ouvir, é bom ler as cartas de Paulo, é bom ler os profetas, mas quando você ouve a palavra de Jesus direta, é uma coisa que impacta a gente. Foi por isso que nós escolhemos esse tema, né? O tema das parábolas de Jesus. E, seguindo aqui as nossas parábolas, nós já tivemos aqui, só fazendo um feedback, a parábola do semeador em primeiro lugar, depois a parábola do joio, do trigo e da rede. Depois a gente teve a parábola do grão de mostarda e do fermento. A aula passada foi a parábola do tesouro escondido e da joia, da pérola de grande valor. E hoje nós vamos falar sobre o credor incompassivo. Tudo bem aí? Incompassivo? Tudo bem mesmo? Pô, então nem vou falar aqui, não vou nem dar o... Né? Pessoal do Zoom, tudo bem aí com incompassivo? Vai? Não, então tá bom. Então, nem vou dar definição, então. Vou já fazer pergunta logo. Bom, gente, a gente vai começar a nossa aula, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês primeiro. Veja a minha pergunta. O que afeta você? Se o pessoal que quiser falar, só peço que vocês levantem a mão para a gente poder abrir o som, o pessoal de casa ouvir a voz de vocês. E primeiro eu vou explicar por que eu estou fazendo essa pergunta. Porque nós vamos falar de um tema muito importante, que é um valor do reino de Deus, e eu preciso desse material para a gente trabalhar durante a aula. O que afeta você? Por exemplo, o que te deixa bem nervoso? O pessoal do Zoom pode falar também, se quiser. Fidelidade. Fala mais alto, irmã Eleonora. Falta de educação afeta? Tira a senhora do sério. Fica quieta, mas... E aí? E quem mais quer falar? O que te deixa assim, não só nervoso, mas te deixa assim encantado? Te afeta? O que muda a sua vida? Sai do normal. Gente, a aula acabou, né? Tem aqui um cabra que não sabe de nada de futebol. Falou que São Paulo saiu da Libertadores. Te afeta? Te afeta positivamente ou negativamente? Positivamente? Você não pode querer o mal dos outros. Negativamente. Vou falar para vocês o que me afeta. Passa aí, Raquel. Olha aí o que me afeta. Próximo.
abençoe. Eu já falei para vocês que eu tenho 3 filhos. Em algum momento eu já falei para vocês. Se eu não falei... né? Se eu não falei, eu tenho 3 filhos. Mas eu sou uma pessoa afetada pela minha família. Eu casei com uma mulher fantástica, maravilhosa, lindíssima, belíssima. E a presença dela me afeta. E aí eu tive um filho. Eu não era pai, eu tive um filho, Miguel. Quando esse cabrinha nasceu, mudou minha vida. Saiu do normal. Minha vida que era de um jeito, virou outra. E aí, se não bastasse, depois vieram os gêmeos. E eu não sei se você aí de casa, ou que está me ouvindo no Facebook, é pai de gêmeos, mas ser pai de gêmeos é uma coisa que te afeta muito. E aí eu vi aquele meninão, né? Branco, eu tenho um menino moreno, um menino branco. E depois, no finalzinho, 4 minutos depois do primeiro gêmeo nascer, nasceu uma menininha chamada Marília. Eu tenho o Miguel, eu tenho o Marquinhos, eu tenho a Marília. E eu não era pai de menina. Se tem uma coisa que me afeta, é a minha mulher, os meus 2 filhos. Mas tem uma coisa que me afeta, não é mais, é diferente. Não é melhor, é diferente. É aquela menininha de olho azul, chamada Marília. Ela deve estar ouvindo aí, deve estar aí no... Sabe por que ela me afeta? Porque ela chega e fala assim, papai, eu quero colo de você. Ela não fala, eu quero seu colo. Eu quero colo de você. Aí ela fala assim, eu sou grande, papai. Olha o tamanho de mim. Olha o tamanho de mim. E aí eu chego para ela, eu falo isso para os meninos também, tá? Não estou valorizando a Marília, mas é porque é a menina, né? Eu chego para ela e falo assim, filha, eu sou apaixonado por você. Eu sou apaixonado de um jeito que você não tem noção. Eu sou apaixonado que dói meu coração. Eu fico afetado por você. E quando eu falo de afetar, eu falo assim, é uma paixão que me tira do sério. Eu tenho essa paixão pela minha esposa, pelos meus filhos. Eu tenho paixão pelo meu trabalho. Eu gosto do meu trabalho. Eu gosto de fazer o que eu faço. Mas eu separei a foto da minha família para lembrar que quando aquela menininha fala assim, papai, eu quero colo de você, eu me derreto inteirinho. Eu tenho 1,93 m de altura, 105 quilos. Meu IMC é 28,41. Faz a conta. Mas ela me acaba. Ela é uma menininha desse tamaninho assim e me acaba. Quando eu faço a pergunta sobre o que te afeta, é justamente para poder saber em que ponto você sai da curva, né? O que te faz sair da curva, sair do normal? Eu deixei o pessoal daqui falar, mas se o pessoal do Zoom quiser falar também, fica à vontade, tá? Pode interromper aí, pode falar, estou ouvindo. Tudo bem? Alguém do Zoom quer falar sobre o que te afeta? Não? Segue enterro? Gui, Tá bom. Gui, Oi. Gui, espera aí que o Oi. Carlos quer falar. Estou ouvindo. Bom dia, Guilherme, tudo bem? Bom dia, Carlos. Tudo certo. Guilherme, o que me afeta, assim, acho que principalmente também na minha vida aqui, é se eu não estou fazendo as coisas corretas para o bem da minha família. Isso me afeta demais. E isso implica no quê? Em eu tentar ser um bom administrador, né? Assim, é nesse ponto, é nesse sentido. Entendi. Quando você não consegue... O Carlos disse assim, quando eu não consigo cuidar bem da minha família, isso me afeta. E no caso do Carlos, tem uma questão até de saúde, né, Carlos? O afeta na saúde. Né? Sim, sim, é a colite. A afetação que eu tenho dito é exatamente isso. E do lado negativo, talvez seja esse, quando te faz sair da curva por uma coisa que está te atrapalhando negativamente. Mas a afetação que talvez eu deixe nos corações de vocês hoje é uma afetação positiva. Aquilo que te apaixona. A gente pode trocar paixão por afetação.
né? Põe aí, Raquel. Paixão é igual a afetação. Eu tenho aqui o significado de paixão, o pessoal chama de doença, né? Mas a paixão é um sentimento avassalador, né? Quando você está na adolescência, quando na juventude, você se apaixona por alguém, você não consegue fazer mais nada. Você não consegue dormir, você não consegue comer, só pensa naquela pessoa, não é isso? Estou apaixonado por aquela pessoa. Não sei como foi na história de vocês. Eu tenho essa lembrança da paixão que me afeta. Eu vou chegar lá no credor, tá bom? Vou chegar lá. Segue o enterro aí, Raquel, vamos lá. Alguém me falou assim que essa expressão segue o enterro é emblemática. Posso continuar usando? Vocês entendem? Toca o barco, segue em frente. Né? Um dia eu explico por que eu falo essa expressão. Vamos para o pano de fundo da parábola. Nós vamos ler o texto da parábola juntos. E aí nós vamos comentar depois o texto, mas eu gostaria que você ouvisse com atenção a leitura da parábola. E assim, pensa aí no que te destaca mais para a gente conversar durante a aula, tá bom? Vamos lá? Mateus 18, a partir do versículo 21, diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou. Só um comentário. Jesus está conversando com os discípulos. O público-alvo dele é a galera dele, com os discípulos. Tanto que Pedro, num momento mais de intimidade, chega para Jesus e faz uma pergunta. E a pergunta é essa: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Para o judeu, 3 vezes estava bom. Mas Pedro já fez a pergunta de uma maneira assim mais excelente. Ele falou, um número perfeito aqui. Até 7 vezes? Quer dizer, ele deu uma dobrada e colocou mais um tiquinho. Né? 3 vezes estava bom. E geralmente é perdoar pela mesma coisa, pelo mesmo fato. Né? Até 7 vezes, Senhor? Jesus respondeu, eu lhe digo, disse para Pedro, não até 7, mas até 70 vezes 7. Eu não sei fazer essa conta de cabeça, vocês sabem fazer essa conta? 70 vezes 7? Vai um, escorrega 2, 3, 490. Pelo mesmo fato. Por isso, Jesus continua, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Bate as claras em neve, reserva e me pergunta depois, me lembra depois, pessoal do Zoom e pessoal daqui também. Por que esse negócio de que um senhor pode vender a mulher, os filhos e os bens para pagar a dívida? Vocês me lembram disso? O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele. Cancelou a dívida e o deixou ir. Vamos continuar no texto. Essa é a primeira parte do texto. A segunda parte do texto, Jesus continua a parábola. Aquele servo devia muito a um rei, foi perdoado. O Senhor teve compaixão dele. Agora, o segundo pano de fundo. Mas, quando aquele mesmo servo saiu ali da presença do rei, encontrou um de seus conservos, que é o servo do servo, que lhe devia 100 denários. Não sei quanto isso custa. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo, pague-me o que me deve. Então, o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe, tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Mas ele não quis.
Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores. Em outras versões, verdugos. Até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Vamos encerrar a aula? Não precisa, não tem enigma. Não tem nada para ser desvendado. Está tudo aí. Não tem, é uma parábola, é uma comparação, mas não tem enigma. Tem nada pra, não tem nenhum nó para desatar. É exatamente isso que Jesus queria dizer. Não precisa interpretar. Se você perdoar o seu irmão de coração, seu pai te perdoa. Se não, não. Alguém quer acrescentar alguma coisa ao texto bíblico? Ô, gente, vamos lá. O que te afetou nesse texto aí, Rose? O que você acha? O que te chamou mais atenção no texto? Pode tirar a máscara e falar. O que você achou que te afetou mais? Em poucas palavras. Que o Senhor, Ele perdoou a dívida impagável. E aquilo lá que o servo, né, o seu conservo devia, né, era bem pouco e ele não pôde. Interessante, ó, a Rose falou um negócio interessante. Ela, o que afetou, né, o que lembrou a Rose foi a discrepância entre o valor de uma dívida e o valor da outra, que era bem menor. Né? Alguém do Zoom quer falar? O que te afetou aí nesse texto? Fiquem à vontade. Raquel, se alguém quiser falar também por mensagem, você pode ler aí para mim. Tá? Alguém do Zoom? Dou-lhe uma? Dou-lhe duas? Dou-lhe três. Então vamos embora. Quando eu li esse texto, sinceramente, primeiro que eu tive que mudar o nome do título da aula, porque o credor incompassivo fica muito erudito, né? Então, incompassivo, se você for no dicionário, compassivo é o que tem compaixão. O incompassivo é o que não tem compaixão. Então, é o credor sem compaixão. Nós vamos falar disso agora, do credor e da compaixão. Segue aí, Raquel, por favor. Vamos falar do personagem. Omar, tem duas bolinhas aí nessa apresentação minha, com duas palavras diferentes. Uma palavra é credor e outra palavra é compaixão. Essas duas palavras, elas se ligam naturalmente? Como que se relaciona essas duas palavras, credor e compaixão? Fala alto. Assim, a primeiro modo, não tem ligação nenhuma, né? Você olhando terrenamente. Porque se uma pessoa está te devendo, você quer que ela te pague. E aplicar compaixão mediante algum momento de uma necessidade de investimento, a gente não vai pensar nessa outra palavra, compaixão. Você quer esse recebimento, mas as circunstâncias é que tem necessidade para a gente entender uma dádiva do Senhor, né? Que é a compaixão que Ele tem por nós, que foi apresentada na cruz do Calvário. Amém. Você está muito crente. Porque quando você deve para o Itaú um crédito direto ao consumidor, um CDC, o Itaú tem compaixão de você? Ou você tem que pagar na data aprazada, ou você vai pagar juros, vai para protesto, ação judicial?
Essas palavras aqui não se ligam, mas quando a gente pede dinheiro emprestado a um amigo, ou está devendo um trabalho a uma pessoa que estendeu a mão no momento de necessidade, e não tem como pagar, já aconteceu comigo, e foi aplicado de compaixão algumas vezes, e eu tive a oportunidade de, como conserva ali, aplicar de compaixão também. E, na época, não apliquei uma vez, e isso ficou na minha cabeça. Depois que foi apresentado a palavra do Senhor, eu falei, nossa, misericórdia. O cara me perdoou uma vida muito maior, eu por muito menos ligava para os outros, e acordava, meu filho, pelo amor de Deus, me devolva, meu Deus, eu preciso, eu vou morrer se eu não receber esse dinheiro. E até me chateei com a pessoa, não tive compaixão. E, mediante essa parábola aí, a gente tem a clareza que essas palavras, muitas vezes, quer compaixão e não tem compaixão. Vamos colocar as coisas no lugar. Você teve experiências de dívida, você devendo, e de alguém devendo para você. Alguém te perdoou a dívida, você deve ter ficado muito feliz. Mas você também conseguiu fazer isso com outra pessoa. Mas também, já do outro lado, cobrou. É errado cobrar uma dívida, gente? Não é errado cobrar. Quem disse que é errado cobrar? A parábola não fala isso. Que é errado cobrar a dívida. Dívida é dívida. Você fez a dívida, pague sua dívida. Aliás, eu ensino para os meus filhos, dê a cada um o que é seu. Dê a cada um o que é seu. Esse é o ideal aristotélico de justiça. Dê a cada um o que é seu. Só, fique tranquilo. Não é errado cobrar a dívida. Agora, o que a gente faz da dívida é nossa faculdade, é nosso poder. Eu tenho poder sobre a dívida que é contraída em meu favor. Eu posso pegar um cheque que alguém me deu em pagamento e rasgar o cheque, não posso? Cancelar? Eu posso sacar o cheque? Eu não posso sacar. Eu posso guardar o cheque? Posso. Só sacar depois? Posso sacar depois. Cobrar dívida, não. Aliás, o meu trabalho... Não vou falar isso porque está na internet, né? Melhor não, né? Eu cobro dívida. Não minhas, né? Eu cobro dívida do meu cliente. Estado de Minas Gerais. As pessoas contraem dívida com o Estado, de impostos, eu vou lá e cobro. Né? Cobro de mim também, viu? Eu também pago imposto, viu? Fica tranquilo. Eu pago bastante imposto. Mas cobrar dívida não é errado. Vamos falar de dívida, da dívida da parábola? E aí, fiz uma conta aqui, porque na versão da NVI, fala que o primeiro servo, que devia para o rei, devia muita quantidade de prata. Só que nas versões anteriores, está aí na sua, deve estar 10 mil talentos, não é isso? 10 mil talentos. Essa quantidade de talentos, desse dinheiro da época, a gente pode trocar por, em alguns estudiosos, a galera não tem consenso, mas por 170 toneladas de ouro. 170 toneladas de ouro. Se você pensar que um carro popular tem aí entre 1.100 quilos, vamos dizer que cada carro tem 1 tonelada. Seriam 170, o peso de 170 carros. Essa é os estudiosos param nessa quantidade em ouro. Então fica assim, ó. Vê aí se você consegue ver no zoom. Próximo. 170 toneladas são 170 mil quilos, certo? Para saber o valor, a quantidade disso em gramas, você tem que multiplicar por 1.000. Então, 170 mil quilos vezes 1.000 dá quanto? 170 milhões de gramas. Eu tinha feito uma conta com o valor da grama que eu achei, do 24 quilates, o valor da grama do ouro está 274,74. Esse foi o meu primeiro cálculo. Então, multiplicando 170 toneladas de ouro pelo valor da cotação de sexta-feira do ouro, a gente teria em 46 bilhões 705 milhões e 800 mil
Era a dívida do rapaz que devia para o rei. Mas tudo bem, vai, não tem consenso, não vão falar em ouro. Inclusive tem um amigo meu, Vinícius, que estudou a lição, ele falou assim, não, cara, essa cotação sua está furada. A cotação é 347. Então quanto que fica, Vinícius? R$60 bilhões. Sabe qual que é a dívida do Estado de Minas Gerais? Anual, o déficit? 20 bilhões. Quer dizer que esse cara estava devendo o que o Estado de Minas Gerais inteiro estava devendo em 3 anos. E aí? Mas, ó, eu falei assim, bom, não tem consenso, bom, é demais, né? 60 bilhões é demais, né? Deve ter alguma coisa errada. Aí eu fiz uma outra conta, que é o seguinte, um talento equivaleria a 6.000 denários, que é dinheiro da época também. Cada denário era o preço do valor de um dia de trabalho de um trabalhador comum. Então, se são 10.000 talentos, vezes 6.000 denários, que é um talento vale 6.000 denários, qual que era a dívida desse rapaz? Então eu fiz uma conta assim, ó. O valor do salário mínimo é R$ 1.045 hoje. Se você dividir por 220, que é o divisor de uma jornada de 8 horas, o valor da hora de um trabalhador é R$ 4,75. Tudo bem? 10.000 talentos vezes 6.000 denários dá 60 milhões de denários. Quer dizer, 60 milhões de dias de trabalho de um trabalhador comum. Então eu peguei os 60 milhões e multipliquei pelo valor da hora. Então uma hora, nessa aí, daria 285 milhões. Só que um trabalhador não trabalha 1 hora, trabalha 8. Então, 285 milhões vezes 8 dá 2 bilhões 280 milhões de reais. Melhorou, né? Quem devia 60 bilhões. Tudo bem? Tudo bem para você? Melhor, né? Dá para pagar. Meu amigo, não faz diferença nenhuma para mim. 60 bilhões ou 2 bilhões e 200 milhões. Pessoal do Zoom, tem alguém aí que acha que tem diferença? 1 bilhão já é difícil de pensar, imagina. O Omar falou, depende do limite de crédito. O meu cheque especial não cobre. Fala aí, quem falou? Eu acho que nem se existissem outras, se a pessoa pudesse voltar em outras vidas, ela conseguiria pagar essa dívida, né? Se a gente acreditasse em reencarnação, talvez a Raquel exatamente. Falou. Se a gente acreditasse em reencarnação, quantas vidas eu teria que voltar para poder pagar essa dívida, né? A de 2 bilhões. Vejam, eu quis mostrar para vocês isso, porque é exagerado. É exagerado mesmo. Tem que te afetar. A dívida era essa. Segue o enterro. Vamos falar, já falamos do credor e do crédito. Vamos falar da compaixão. O que é compaixão? O que esse rapaz devia ser? Olha aí, o que é compaixão? No dicionário Aurélio. Sentimento de pesar, de tristeza causado pela tragédia alheia. E que desperta a vontade de ajudar, de confortar quem dela padece. Veja, não é só o sentimento. Tem o sentimento, mas vai para a esfera da ação. Eu tenho a vontade de ajudar, de confortar quem dela padece. Então eu quero ajudar. Eu sinto e quero, e bem provável que eu vou fazer. Outra acepção, sentimento de piedade com sofrimento alheio. Comiseração, piedade. Paixão, um outro sentido de paixão, não só é afetação, aquela afetação que eu sinto pela Marília, mas é sofrimento. Paixão, sofrimento. Sofro junto. Quando a gente fala assim da paixão de Cristo, que a gente está falando do martírio de Cristo, da tragédia que aconteceu na cruz, a gente está falando do sofrimento de Cristo. Mas a gente pode também falar que Cristo foi afetado por nós para poder passar por aquilo. Ele sofreu junto com a gente. Não sofreu? Não sofreu o que a gente sofreu?
Quem tem compaixão é alguém que está intimamente ligado, que está intimamente envolvido com o sofrimento do outro. O Rainer chega para mim e fala assim, cara, perdi o emprego. Eu posso fazer, pô, que chato, hein? Tive compaixão? Ué, eu fui um cara bem educado. Poxa, Rainer, cara, meu coração tá em frangalhos. Perdeu o emprego nessa pandemia, não é fácil. Cara, o que eu posso fazer por você? Posso te ajudar? Você está precisando de uma cesta básica? O que você está precisando? Por favor, deixa eu participar com você desse sofrimento. Aliás, Paulo fala disso, né? Que a gente deve participar dos sofrimentos de Cristo. A compaixão é isso. Eu estou tão afetado pelo sofrimento seu que eu me disponho a ajudar. Ora, então, se o credor que nós estamos falando, daquela primeira parte do texto, é o credor sem compaixão, é uma pessoa que não tem disposição nenhuma para sofrer junto com outro alguém. Tudo bem? Eu acho que a gente tinha que aclarar isso, né? Mas não entramos na parábola ainda. Eu não falei qual que é o tema da parábola. Aliás, qual que é o tema da parábola? Esse é o título da aula. O engraçadinho aqui falou que o tema da aula é o credor sem compaixão. Não, esse é o título da aula. Qual que é o tema que Jesus está tratando nessa parábola? Perdão? Perdão. Quem falou isso? Eu, Raquel. Minha prima. Perdão. E é disso que eu quero falar com vocês. Lembra que eu falei para vocês bater as claras em neve e reservarem porque eu tinha uma coisa para falar? Só um minuto, tá chegando. O tema é perdão. Jesus está falando de perdão. Andréia, por que eu coloquei a palavra perdão de novo e em vermelho? Ele teve o segundo dele. O primeiro teve a compaixão. O segundo não teve. Pessoal, no Zoom ouviu o que a Andréia falou? Quem está no Zoom aí ouviu o que a Andréia falou? Não ouvi, não deu para entender, não. A Andréia falou assim, você colocou perdão de novo e em vermelho para deixar clara a dificuldade que é a gente perdoar. É isso, né, Andréia? Mas errou, não é isso não. Não. Eu coloquei essa palavra perdão em vermelho porque eu quis. Que a apresentação é minha, eu faço do jeito que eu quiser. Certo? No dia que vocês fizerem a apresentação de vocês, vocês ponham do jeito que vocês quiserem. A apresentação é minha, eu ponho... Não, brincadeira, calma. Vocês estão caindo nessa ainda. Eu faço toda a aula e vocês estão caindo nessa ainda. Mentira, brincadeira. Vamos utilizar o que você falou, Andréia. Eu coloquei perdão 2 vezes e eu destaquei porque algumas coisas são tão importantes que devem ser ditas 2 vezes. Eu quero falar de uma experiência pessoal minha. Eu tive muitos problemas com perdão. E minha vida não andou até que eu perdoasse. Eu tive um problema com um membro da minha família, ouvi uma coisa que eu não achava que deveria ouvir, e eu fiquei sem falar com essa pessoa 1 ano, dentro da minha própria casa. A mulher dele. Não. É um orgulho, né? A pessoa me falou um negócio tão absurdo. Quer saber? Não vou nem falar. E eu posso dizer para vocês que aquele foi o pior ano da minha vida. Mas eu sou um cara disciplinado, viu? Eu sou um cara bem disciplinado. Se eu falei que eu ia ficar 1 ano e fiquei. Só que é o seguinte, foi o pior ano da minha vida e minha vida não andou. Quando, pela misericórdia de Deus, eu vi que isso estava me afetando demais, eu resolvi perdoar. E parece que desata um nó na vida. Eu tinha acabado com a Alicia, eu estava com ruim dentro de casa, meu trabalho não ia para frente.
Mas quando eu resolvi esse nó, eu voltei com um namoro melhor com a Alicia, eu passei no concurso, as coisas dentro de casa. Eu fiquei 5 horas dentro da minha casa, sentado na mesa com os meus familiares, 5 horas conversando sobre perdão com eles. Eu sou uma pessoa antes e outra pessoa depois desse dia. O perdão é a força mais poderosa que existe nessa vida. Não existe mais nada tão poderoso quanto o perdão. E se você experimenta o perdão, você está experimentando uma coisa que vai chacoalhar a sua vida de uma forma tal. Agora é o seguinte, perdão, alguém ou algo tem que morrer. Na hora que você fala assim, eu perdoo, seu orgulho tem que morrer. E no caso do nosso Deus, alguém teve que morrer. Não dá para perdoar sem que haja prejuízo. Eu falei que não ia chorar, né, Raquel? Não tô chorando. Entrou um cisco no meu olho aqui. Perdão é algo racional. Eu sinto que devo perdoar. Oh, meu Deus do céu. Eu não senti vontade ainda de perdoar. Não senti no coração ainda de perdoar. Ô, Capial. Ô, moça, que você está me ouvindo? Minha senhora, meu senhor. Pecado precisa ser perdoado. E perdão é um ato consciente. Preciso perdoar. Vai lá e perdoa. Alguém tem que morrer. É difícil, não é fácil não. É muito difícil. E se eu tiver que dar uma definição pequena, mais simples do que é perdão, eu daria essa aqui, ó. Perdoar é abrir mão de direitos que se tem. Vou falar de novo, pausado. Perdoar é abrir mão de direitos que você tem. Alguém agiu com falta de educação contra a irmã Eleonor, e ela disse no começo da aula que isso afetava. Eu agi, por exemplo. Fui mal educado com ela. Tratei ela de forma ríspida. E isso afetou, deixou chateada. Ela tem todo o direito de ficar chateada comigo. Ela tem esse direito. Mas ela chega para mim e fala assim, Guilherme, eu não quero ficar chateada com você. Eu quero te perdoar. Fica livre dessa dívida. Eu nem preciso achar que ela deveria me perdoar. Ou eu posso continuar sendo uma pessoa ríspida, grossa, mas ela está livre. Alguém morreu. Ela abriu mão do direito que ela tinha de se chatear. A dívida, minha gente, é isso. Você tem o direito de cobrar dívida? É justo, é legítimo? É. Mas você pode abrir mão dela. Alguém que te ofende tem uma dívida com você. Mas você pode abrir mão desse direito que você tem. Racionalmente, conscientemente. Estou quase acabando. Lembra que eu falei para vocês me lembrarem sobre a questão do servo? Por que pode vender a mulher, vender os filhos, vender tudo que tinha? No direito romano é mais fácil a gente lembrar, mas assim, as dívidas, como elas são pagas hoje? São pagas assim, se você tem dívida, você paga em dinheiro. Só que no mundo antigo, as dívidas, além do dinheiro, além dos valores, além das commodities, como gostam os economistas, ouro, prata, bronze, joias, além do dinheiro em si mesmo, hoje da cédula, mas antigamente das moedas, você poderia pagar com a sua liberdade, por exemplo. Não pagou a dívida? Então você vai ser preso. Paga a dívida, fica preso tanto tempo. Você pagava a dívida, sabe como? Perdendo a cidadania. Então, por exemplo, no direito romano, o cara que era romano, ele tinha dívida e não pagava, ele podia perder o estado de cidadania dele, deixar de ser romano, virar um escravo. Você pode pagar com trabalho também, sem um escravo. Agora, tem um tipo de dívida que você poderia pagar com o corpo. E aí você tomava açoite, por exemplo. Chicotada. Se a moda pega, hein, Omar, hoje, hein?
Ou se o Itaú começa, põe ali no centro da praça ali, começa a chicotear os cabras que estão devendo. Senhor, me livra, meu Pai. Me livra meu lombo, meu Deus. Açoite era um, prisão era outro. É uma pena sobre o corpo. Você paga a dívida sobre o corpo. Mas tem uma dívida. Se são vários credores, sabe o que acontece? O que você faz? Você não pode pegar o cara para escravo. O que você faz com o cara? Você mata o cara, divide o corpo e entrega um pedaço para cada devedor. Oh! Delícia! Normal. Quando são vários credores. Você conhece algum exemplo na Bíblia de alguém que pagou a dívida com o próprio corpo? Não, mas aí não tinha dívida. Ele pagou com trabalho, né? Na casa de Labão, né? Jacó pagou com trabalho. Com trabalho. Eu estou perguntando se alguém sabe alguma uma experiência na Bíblia de alguém que pagou uma dívida com o próprio corpo. Jesus pagou a nossa dívida não só com o próprio corpo, mas com a própria vida. Hã? A dívida não era dele, ué. Mas nada impede. Nada impede. Eu posso pagar a sua dívida. É um ato de liberalidade, de liberdade. Posso pagar a dívida alheia. Posso. Jesus pagou uma dívida que não era dele, que era nossa, mas pagou com o próprio corpo. Jesus é fera até no direito romano. Até nisso a simbologia se completa. Né? Bacana, não é? Você não acha bacana isso? Estudar isso, é legal demais. Perdão é algo que você abre mão de um direito que você tem e dá o perdão a quem não merece. Porque o merecimento é a vingança, é o retorno, é dar a cada um o que é seu. O perdão, ele quebra esse ciclo, ele mata esse ciclo, e aí você começa um novo relacionamento. Tudo bem, gente? Jesus está falando de abrir mão de direitos que você tem. O reino fez isso? O reino tinha lá no mínimo 2 bilhões, 280 milhões de crédito para receber daquele funcionário da corte ali. O que ele fez? Mediante o servo ter implorado, ele teve compaixão. O cara sofreu junto. Você está sofrendo tanto. Tá bom, vai. Vou cancelar sua dívida. Vai em paz. Vai liberado. Vai bem. Eu não sei vocês, mas se eu tenho uma dívida de 2 bilhões, 280 milhões, e alguém fala assim, vai em paz. Sabe o que eu faço? Primeiro, acho que eu caio para trás, né? Acho que eu caio para trás desmaiado. A segunda coisa é que eu saio correndo, pulando no meio da rua e falando, uhul! Tô livre! Gastei 2 bilhões, 280 milhões e tô livre. E saio contando para todo mundo e tô livre, você está liberto. E aí eu sou um cara feliz, aí eu sou um cara satisfeito, aí eu sou um cara que foi favorecido. Só que na nossa história, na história de Jesus, essa pessoa que ficou feliz, que ficou favorecida e tudo, ela tinha também uma dívida a receber. E o que vocês acham? Qual vocês acham que deveria ser a postura dessa pessoa que acabou de ser perdoada de 2 bilhões, 280 milhões, com relação a uma dívida de 100 denários, que é a dívida de 100 dias de trabalho de um trabalhador braçal? O que você faria? O que é normal que a pessoa faça? Não, gente, eu não sei vocês, mas quando eu li o texto, de novo, com mais calma, eu faço pergunta para o texto. Eu falo assim, o que é normal? Uma pessoa que foi perdoada de uma dívida desse tamanho, igual a Rose falou, que chamou a atenção dela, faz com uma dívidazinha, faz a conta aí, Vinícius, 100 denários. 100 vezes 475 dá 475. R$48.500. O que você faz com uma dívida essa? Eu não sei vocês. Alguém dos quer falar?
eu não sei vocês, mas na minha cabeça, o normal é alguém que foi perdoado de quase 3 bilhões, chega para R$ 48.500. Para vocês é normal? Eu queria saber, queria ter esse feedback de vocês. É normal, pessoal do Zoom? Eu acho que, assim, o que a gente espera é que a pessoa tenha bom senso e eu, por exemplo, eu acho que o certo, eu acho que eu não gostaria nem de ouvir a pessoa suplicar, né, pelo perdão da dívida, né? Eu acho que se eu fosse perdoada de quase 3 bilhões e encontrasse com alguém que estivesse me devendo essa quantia menor, eu acho que eu ia abraçar a pessoa e falar, vai em paz, porque hoje é um dia de festa, porque eu fui perdoada por uma quantia tão grande e eu quero que você também tenha paz, esqueça isso. Pelo menos é o que, refletindo, é o que a gente imagina que deveria acontecer, mas a gente não sabe, né? O nosso coração é pecaminoso, então eu não sei se... Raquel, vocês ouviram o que ela falou? Raquel, tem uma frase do C.S. Lewis, o mesmo que escreveu as Crônicas de Nárnia, que é assim, tá na lição sua aí. Você vai pisar em cima do seu lá, ó. Diz assim, todos dizem que perdoar é uma ideia agradável, até terem algo para perdoar. Eu pensei nisso. Vou ler de novo. Todos dizem que perdoar é uma ideia agradável, até terem algo para perdoar. Eu não sei, para mim era normal, mas eu não estava lá. E esse servo sai de lá com um cara que tem uma dívida muito menor, que também implora exatamente como ele implorou. O que ele faz? Fala assim, não, meu amigo, você vai pagar com o corpo. Eu vou te sufocar, eu vou te apertar, eu vou te jogar na prisão e você vai ser torturado. Você vai ter que receber açoite até você pagar minha dívida inteira. Fique aí na sua casa, ou fique aqui, e ache que você é melhor que esse cara. Você vai se dar mal. Porque a gente não é melhor que esse cara. Ai, falei. Por isso que meu índice de rejeição tá alto, viu, Raquel? Tô falando essas coisas. Uma espiritualidade subversiva. Perdão não serve para esse mundo. Esse mundo não vive no valor do perdão, ele vive no valor da vingança. E quando Jesus vira e fala assim, o reino dos céus é como? Ele está falando assim, ó, o valor que está rodando lá no reino dos céus é esse do perdão. É uma sabotagem dos valores desse reino aqui. Quando você perdoa uma pessoa que te deve, que merece a vingança, que merece a ofensa, Jesus está falando assim, você está sabotando os valores desse reino, você está destruindo a máquina desse reino, do mundo que jaz no maligno. E aí você já está começando a viver os valores do reino dos céus, de um pai que perdoa a dívida de todo mundo, que cancela a dívida, que rasga o cheque de todo mundo. Fala, o André pediu primeiro. A gente vê o perdão, você falou do perdão da família. Nós passamos por um caso que esse perdão tem que ser muito mais trabalhado. Para quem tem filhos, de uma filha dentro de casa que foi abusada sexualmente. Então, o perdão aí, eu acho que é muito, muito complicado. Entendeu? Eu acho que extrapola uma dívida. Então, é onde você fala. Nossa, esse ponto é muito... Esse ponto é complicado. Entendeu? Então, são anos, eu acredito, trabalhando esse lado. Porque a gente tem filho. Não sei se o pessoal do Zoom ouviu o que a Léa falou até agora. Você termina, ela falou assim, olha, o perdão relativo ao assunto abuso sexual na família deve ser trabalhado. É um tema complicadíssimo. Então, a gente, eu acredito que a pessoa até trabalhe, tente, mas isso é uma dívida que rola na cabeça de todos os dias. Verdade. Essa dívida parece impagável, mas vamos resolver isso. O perdão muda o passado?
Perdão muda o passado? Não muda. A dívida, você pode lembrar dela. Você não vai executá-la. Você pode perdoar alguém morto? Pode. Pode, a memória. Perdoar é esquecer? Não. Sabe por que acontece, Andréia? Às vezes, esse do trabalhar, a gente tem que trabalhar nas consequências do perdão. Mas o perdão em si é um ato só, racional. Perdoo ou não perdoo? Eu quero ou não quero abrir mão dos direitos que eu tenho. Como você vai fazer isso? Deus vai trabalhar com certeza. Deus vai fazendo. Por que Deus não faz isso no processo de salvação nosso? O processo que o Espírito Santo age na vida de alguém, falando assim, ó, você tem dívida, você é pecador. Eu tenho que convencer você do pecado. Outra coisa, eu tenho que te convencer de que existe uma dívida a ser paga para um credor, que é a justiça. Deus é justo e precisa, mas é um processo. E depois vai ter um juízo. Nós vamos resolver. Então, o pecado, a justiça e o juízo é um processo de convencimento. Não é simples, nesse caso principalmente, né? Não é simples, mas o princípio é o mesmo. Não sei como vai fazer isso. Não sei como aconteceria na minha casa, com uma filha que eu tenho. Um filho também, né? Porque não é só mulher, né? Poder passar por isso. Eu não sei como eu agiria. Só que o princípio continua a ser o mesmo. E sabe por que tem que ser o mesmo? Porque o Pai do céu, toda ofensa é contra ele. E o Pai do céu, ele perdoa. Vamos falar de um cabra que está no noticiário. O goleiro Bruno. Meu índice de rejeição vai aumentar agora. Deus já perdoou o Bruno. A justiça divina precisa ser feita. No caso espiritual dele, se ele quiser morar com o Pai eterno para o resto da vida e ser filho de Deus, ele pode. Porque a dívida dele foi paga. É isso mesmo. Ele tem que pagar para a sociedade. E aí ele está sofrendo os efeitos não só criminais, mas os efeitos sociais. Né? Um atleta não pode ser um exemplo para lá, né? Mas tudo bem. Tudo bem, gente. Eu sabia que esse tema ia ser complicado. Eu sabia que né, não é problema, que ia dar pano para manga. Eu tenho que terminar a aula. Estou quase acabando. Rose. Pode. Então, eu vou contar uma experiência que eu tive. Rose, mas tem que ser rapidinho. Porque nós estamos faltando 3 minutos de acabar. Se quiser ver. Vamos fazer o seguinte. Se a experiência for rapidinha, dá. Senão a gente deixa para a próxima aula, pode ser? Tem que ser bem pouquinho. É bem rápido. Então, eu até esqueci o nome. Guilherme. Então, há 7 anos atrás, eu tive uma experiência parecida com a tua. Assim como a irmã Leonor, eu também, assim, né? A pessoa da minha família, assim, faltou muita educação comigo. Eu fiquei só aguardando, né? Aí depois eu fiquei mais de 2 anos sem falar com essa pessoa, sabe? Mas isso foi, sabe? Parecia que eu que estava bebendo veneno, sabe? Porque eu me sentia mal e me dava assim, até enxaqueca que eu peguei, né? Então, aí um dia uma irmã de uma igreja chegou na minha casa e falou: Rose, eu senti no coração de falar que é para você perdoar essa pessoa. Né? Aí ela falou assim: e Deus vai te abençoar por isso, né? Aí, então tá, eu pensei, já que essa pessoa não vem me pedir perdão, porque perdão muitas vezes não é um sentimento, é uma escolha, né? Então, eu liguei para essa pessoa e falei bem assim, embora que ela me defendeu, eu falei bem assim, eu fui muito crítica com você, me perdoa. Aí ela falou, não, eu que devo perdão, tudo. Aí tá, desatou o nó, até antes não ia nada para frente minha vida, sabe? Nossa, é como você falou. Eu tive essa percepção, né, de que depois, sabe? A grande questão, eu gostei da sua fala, porque você usou a palavra escolha. Você escolhe perdoar ou não, você não é obrigado a perdoar. É liberdade, exatamente. Os efeitos do perdão são maravilhosos. Os efeitos da falta de perdão são desastrosos. Né? Mas a escolha, isso que você falou foi fantástico. Eu escolho perdoar. Vamos caminhar para o final? Eu queria falar de um texto que vocês não conhecem, talvez vocês não tenham lido na Bíblia ainda. Põe lá, Raquel, o texto.
para a gente terminar a aula sobre o perdão. João 3,16. Eu vou ler porque talvez vocês não saibam o texto. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu queria falar, não está na lição esse texto, mas eu queria alocar os termos da nossa aula neste versículo. Deus, ele teve uma paixão tão grande por nós, uma afetação tão grande por nós, que ele decidiu rasgar o cheque, pagar a dívida, mas pagou a dívida de forma cara. Não são 60 bilhões, é a vida de um filho, do único filho dele. Gente, pagar dívida com dinheiro, nesse caso é fácil. Agora, pagar dívida com a vida do outro, e do outro que você mais ama no mundo, é uma maluquice. Deus fez isso. Deus nos perdoou, cancelando uma dívida, usando o próprio corpo do filho dele. O corpo dele foi transpassado, foi maltratado, sofreu uma tragédia por conta da sua dívida, por causa da minha dívida. É justo isso? Não. Não é dar a cada um o que é seu, porque Deus poderia ter exigido a dívida. Qual que era o pagamento da dívida? Condenação aí. Você é pecador, você errou comigo, contraiu uma dívida, você vai ser condenado. E Deus faz isso de uma forma amorosa. Só basta que a gente faça ou pense uma coisa. Que a gente reconheça que isso aconteceu. Que creia no Filho dele, que é Jesus Cristo. Para que a gente possa viver um relacionamento com Deus eternamente. É isso que João 3,16 está dizendo. E aí eu não queria terminar assim, e eu fiz uma paráfrase. Agora que o meu índice de rejeição vai aumentar. Né? Mas paráfrase é paráfrase. O que é paráfrase? É um jeito de você reescrever um texto da sua forma, livre. E eu fiz uma paráfrase desse texto aqui. Lembra que eu falei para vocês da afetação pela Marília? A paixão que eu tenho por ela? Eu fiz uma coisa parecida nesse texto. Dá uma olhadinha aí. Parafraseando João 3,16. São minhas palavras, tá, gente? Porque Deus foi afetado de uma tal maneira que, para demonstrar essa afetação, enviou ao mundo a pessoa mais apaixonante da história. Para que todo aquele que se afetasse por ele não morresse, mas vivesse para sempre. Amém. Jesus é a pessoa mais apaixonante da história. Eu tenho uma paixão pela Marília. Eu daria tudo por ela. Mas a minha paixão por Cristo é muito maior. Eu me afeto por Jesus. A intimidade com Ele. Ele pagou a dívida sua, minha. Jesus é belíssimo, maravilhoso. Ele é mais bonito que os olhos azuis da minha filha. E Deus considera mim e você tão bonitos, tão amados, que Ele pagou a dívida com a coisa mais preciosa que Ele tinha, que era Jesus. E aí a gente pode viver eternamente, pode viver para sempre com Ele, se a gente se afetar por Ele, se a gente amar e crer no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Pronto. Acabou. 11:03. Beleza? Eu quero saber se alguém aqui tem alguma pergunta para a gente resolver aqui. Alguma dúvida, angústia, algum problema? Não? Todo mundo está quietinho aqui? Então eu vou perguntar ao pessoal do... Você quer falar, Omar? Perdão, ele já trabalhou no perdão. Cabe nós a escolha
Senhor escolheu subir lá por nós. Exatamente. Foi isso mesmo. Assim, vamos tentando aclarar. Jesus, ele era Deus antes mesmo de vir a história. Ele é antes de todas as coisas. E ele morreu antes de todas as coisas. Ele já tinha trabalhado perdão em nosso favor desde o começo da existência, né? O que ele é. Mas eu acho que há um processo na nossa vida de praticar o perdão. O perdão desse jeito é uma prática. Não é gratuito, alguém tem que morrer, mas seria bom que a gente exerçasse o perdão em todas as áreas. A perdão na família, eu acho que é essencial. Você, uma hora ou outra, você se desentende com a Jéssica. Então você precisa reatar, abrir mão de direitos que se tem e voltar. Mas você pode perdoar um colega de trabalho, né? Você pode perdoar os nossos governantes. Você pode perdoar quem não merece. E mesmo que a pessoa não queira o perdão. Mas eu acho que é uma prática, é um trabalhar, sim. O perdão para essa salvação posicional, para nos colocar perto de Deus, já foi trabalhado. Isso já está resolvido. Essa dívida já foi paga, né? Mas as nossas dívidas devem ser pagas. E olha aqui, diz Mateus lá no finalzinho. Deus vai agir da mesma forma que o rei agiu de novo com o cara lá, que não teve misericórdia do seu conservo, então tacou ele na prisão para ele pagar a dívida dele. E o final diz assim, assim também lhes fará meu Pai Celestial. Quer dizer, Deus também pode cobrar a dívida. Se cada um de nós, ou de vocês, não perdoar de coração ao seu irmão. O perdão, ele é primeiro vertical e depois horizontal. Deus já nos perdoou. O que a gente faz agora? Perdoa. Esse é o final da parábola. E é condicional. Se você não perdoar, ou se você perdoar, beleza. Se você não perdoar, vai acontecer o que aconteceu com o credor incompassivo. Amém? Alguém do Zoom quer falar? Dou-lhe uma? Dou-lhe duas? Dou-lhe três. Rose. Né? Que ama as pessoas como o Senhor nos ama, que perdoa as pessoas assim como o Senhor nos perdoa. Eu gosto disso, que a gente... mas é uma faca de dois gumes. Deus pode trabalhar na sua vida para que você seja um agente perdoador, mas isso não pode servir assim, Deus ainda não trabalhou na minha vida. Não. Não, o perdão, ele é um instantâneo, né? Perdão, ninguém sente vontade de perdoar, né? É ruim perdoar, não é legal. Alguém precisa morrer. Então, assim, Deus vai trabalhando? Vai. Mas o perdão é uma coisa instantânea. Perdoo, ponto. Como Deus vai fazer isso? Aí eu faço uma oração assim. Senhor, me dê oportunidade de perdoar. Eu gostaria de ter oportunidade de conversar com aquela pessoa ou de ter a chance de perdoá-la. Né? Tem gente que faz isso depois que as pessoas morrem. Aí já foi. Você pode perdoar alguém morto? Pode. Mas seria muito bom se a pessoa ouvisse o seu perdão em vida. Ia ser muito bom. Faça isso. Você vai ver como que a força mais poderosa da vida vai te ajudar. Amém? Vamos encerrar? Gente, Deus abençoe vocês. Aqui presencialmente, o pessoal no Zoom. Que vocês tenham um dia abençoado. Vamos orar. Senhor, que essa parábola, que as tuas palavras caiam no nosso coração de forma maravilhosa e a gente possa aprender a cada dia, praticar o perdão que o Senhor nos ensinou na tua palavra. Que isso seja verdade, não seja mero conhecimento. Em nome de Jesus. Amém. Tchau.